falar sobre a fidelidade de Deus. Graças a Ele, ao nosso Deus, que o Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. É um Deus que realmente se importa conosco. É um Deus que, apesar de nós, Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Eu louvo a Deus porque Ele se importa com os mínimos detalhes da minha vida. Detalhes assim que, tipo, eu louvo a Deus porque a própria palavra de Deus nos fala algumas coisas sobre detalhes de Deus em relação a nós, Thales. Olha só o que Deus fala sobre mim. Que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for pela vontade de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Então quando alguém olha para mim e vê que está faltando fio de cabelo na minha cabeça e fala assim, poxa vida, careca, né? Ô careca. Quando eu comecei a perder cabelos, alguns colegas ficavam assim, ô careca. Eu falei, que bom, eu vou ficar bonito demais, careca, viu? Sem cabelo, viu? E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que gosta de mim desse jeito. Eu louvo a Deus por isso. Agora veja bem, a palavra de Deus fala, isso tudo fala, representa cuidado de Deus. Até mesmo isso Deus se importa. Tipo assim, não esquenta a cabeça, fica tranquilo. Se Deus fala esse detalhe, que até um fio de cabelo da cabeça, Ele já sabe. E não somente isso, fala que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O que caiu hoje da sua cabeça era para ter caído mesmo. Então, a palavra de Deus, ainda sobre o cuidado de Deus, diz o seguinte, que não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade de Deus. Amém. Não cai uma folha da árvore. E nós nos preocupamos muito, na verdade, todos nós humanos, nós nos preocupamos muito com muita coisa. Tem muita coisa no nosso, vamos usar a expressão, no nosso prato, que nos ocupa muito. Nos ocupa muito. Nós preocupamos com o dia de amanhã, nós nos desgastamos com o dia de ontem, nós nos desgastamos com o dia de hoje, nós nos preocupamos com o que a gente vai comer, nós nos preocupamos com o que a gente vai vestir, nós nos preocupamos com a vida profissional, nós nos preocupamos com a vida acadêmica, nós nos preocupamos com a criação dos filhos, nós nos preocupamos com o relacionamento matrimonial, nós nos preocupamos com o que os outros pensam acerca da gente. A bem da verdade, a maioria daquilo que a gente se preocupa, que a gente não precisaria se preocupar, e a gente pensa que tem o controle de tudo. Mas nós não temos o controle de tudo, concorda comigo? Verdade. Nós não temos o controle de tudo na nossa vida. Por isso a importância de nós entendermos aquilo que nós vamos ler já na palavra de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Ainda que eu não controle todas as coisas da minha vida, porque se eu controlasse tudo na minha vida, eu não precisaria de Deus. Se eu controlasse de tudo que se relaciona comigo, eu não precisaria de ninguém mais na minha vida. Eu seria um autônomo, eu seria dono de mim mesmo, eu seria dono das minhas situações, eu resolveria tudo sozinho. Mas quem de nós pode dizer que resolve tudo sozinho? Quem de nós pode dizer que tem o controle de todas as coisas? Ninguém. Ninguém. Hoje nós estamos aqui. Infelizmente tem muitas pessoas que estão queimando a cabeça com ontem. Gente, uma boa notícia para todos nós. Ontem não volta mais. Ontem já foi. Ontem já é história. Então, veja bem, por que é que nós nos preocupamos tanto com ontem, ou nos preocupamos tanto com amanhã e desperdiçamos o hoje e o agora que nós temos? Verdade. Sabe o que você e eu temos? Hoje. Melhor, o que nós temos é agora. Amém. Agora. Ora, ainda que a gente perceba isso de que nós não podemos controlar todas as coisas, nós devemos ter a sã consciência de que tem alguém que cuida e controla aquilo que eu não posso controlar. Glória. E este alguém
não é o vizinho, não são os nossos amigos, não são as pessoas que nós nos relacionamos com elas, não é a minha conta bancária, não é a minha profissão, mas é Deus. Deus é quem cuida de nós. E olha, me ouçam bem. E quando a gente fala sobre o cuidado de Deus, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Deus é fiel. Aleluia. God is faithful. Aleluia. Always God is faithful. Aleluia. And the Bible tells me that the faithfulness of God is from eternity to eternity. Aleluia. Por que que a fidelidade de Deus é de eternidade a eternidade? Porque Deus é eterno. Aleluia. Para alguém ser fiel eternamente, ele tem que ser eterno. E só existe uma pessoa que é eterna, é Deus. O que significa Deus ser eterno? Significa que Deus está, neste exato momento, no passado, Ele está, nesse exato momento, no presente, e Ele está, nesse exato momento, no futuro. Porque a linha de Deus, da existência de Deus, ela supera a linha da nossa existência. Ela é eterna. Por isso que quando a gente fala que Deus é fiel e Ele cuida dos detalhes da nossa vida, e a gente não precisa ficar querendo se matar por coisas, por situações, vejam bem, por causa dessa eternidade, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, e a fidelidade dele dura para todo sempre. His faithfulness endureth forever. Aleluia. Forever. O salmista, no Salmo de número 43, se você tem o seu aplicativo, aí você pode abrir o seu aplicativo. O salmista, no Salmo 43, eu dei um off para o Caleb hoje. Domingo que vem ele volta com toda a força. Aleluia. Olha só, eu quero chamar a nossa atenção nesse Salmo 43, por quê? Olha só, por que eu quero chamar a nossa atenção? E eu quero chamar a atenção e eu não posso me mover demais aqui. É o seguinte, eu quero chamar a nossa atenção para o seguinte. Esse Salmo 43, ele vem justamente na sequência, claro, óbvio, do Salmo 42. Se nós observarmos, se você tiver tempo, quando você chegar em casa, leia o Salmo 42. O Salmo 42 mostra um homem com toda a sua fraqueza. Um homem que por causa da sua fraqueza ele está fugindo. Que por causa da sua fraqueza ele está degladiando, ele está lutando. E é interessante nós observarmos isso. The Psalms number 43 is just right after, obviously, of the 42nd. That's a magic. But listen, the guy that was described in the Psalms 42, was a guy with a lot of struggles. He was struggling within, not with, only within, because his enemies that he's fighting against, they were not real enemies. They were enemies that were in his soul, his memories, his emotions. Na sequência, então, dos Salmos, vem esse 43, que fala exatamente sobre essa fidelidade de Deus. Ainda que, por exemplo, no Salmo 42, a gente demonstra toda a nossa fraqueza, toda a nossa fragilidade. No 43, o salmista demonstra quem é que verdadeiramente é forte.
Quem que verdadeiramente nos segura nas suas mãos? A partir do verso 43, o salmista fala assim: mas agora sim, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha que coisa fantástica. Deus, quando se relaciona conosco, quando a gente está nessa relação com Deus, de conhecer Deus, Deus não olha para nós como estranhos. O texto nos diz que, quando o Senhor está falando, você é meu. Você é meu. Olha só, na sequência. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Eu estarei com você. Olha só. Eu estarei com você quando atravessar as águas. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Olha só, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. Olha que coisa fantástica. Esse texto, perdão, irmãos, perdão, eu estou lendo, não é Salmos, é Isaías. Tá? Isaías. Eu tenho anotado aqui um outro texto, mas veja bem, Isaías 43. Mas veja bem, nesse texto aqui, nós estamos falando, o seu texto está falando sobre o livramento de Deus, o servo sofredor. O texto anterior falando sobre esse cuidado de Deus, sobre a fidelidade do Senhor para com seus filhos. O texto, nós poderíamos falar assim, o texto está falando só sobre Israel, só sobre Israel. Mas o texto não fala somente sobre Israel, porque a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia. Aleluia. Sobre a nossa vida. Amém, aleluia. A palavra de Deus, ela se renova de dia em dia sobre a nossa vida. Então Isaías 43, tá? e Isaías 42 também, que vem falando sobre o servo sofredor. Eu faço aqui a menção do Salmo 42, porque o Salmo 42 está muito claro na minha mente como que o salmista lutou tanto, e ele batalhou contra os seus inimigos, e agora Deus prova para os seus. E nos Salmos nós vemos ali os salmistas, todos os salmistas, eles eram grandes guerreiros, gente bravia, em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, e aqui no livro dos Salmos, no livro dos Salmos ali, nós vemos a fragilidade desses homens, e como Deus os livrou. Em Isaías, o profeta Isaías, ele fala claramente para nós desta fidelidade de Deus, como que Deus veio cuidando do seu povo, como que Deus escolheu o seu povo, como que Deus os separou para si, e como que Deus olhou para eles e cuidou dos detalhes da vida deles. Quando fala do Egito, é que eles foram escravos no Egito e o Senhor os libertou do Egito. Amém. Eles foram escravos no Egito por 400 anos. Historicamente, quando Deus tira esse povo do Egito, Deus os tira com mão forte, poderosa, libertando-os da escravidão.
Libertar alguém de uma escravidão significa cuidado. Significa cuidado. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e vê esse Deus cuidando de Israel, vê esse Deus cuidando daquele povo que Ele escolheu para si mesmo, quando a gente vê Deus cuidando da formação desta nação, da formação desse povo, do resgate desse povo, quando a gente vê isso, a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia, e esta é uma palavra com promessa para nós. Amém. Nós somos herdeiros desta palavra para nós. Todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, quer seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, que sejam palavras com promessas, nós devemos tomar posse dessas palavras para nós colocá-las em prática na nossa vida. Por isso eu quero chamar a nossa atenção para hoje. Gostaria de simplesmente revisitar duas coisas que eu mencionei aqui. Em primeiro lugar, as nossas fragilidades não podem nos separar de Deus. Verdade, aleluia. Todos nós temos pontos frágeis na nossa vida. Todos nós temos algum ponto nevrálgico na nossa vida. E mesmo isso, porque alguém pode dizer o seguinte: não, mas eu sou fraco. Porque eu sou fraco, eu não vou conseguir, não vou persistir. Boa palavra para nós aqui agora. As nossas fragilidades não podem nos separar de Deus. Antes, ao contrário, as nossas fragilidades devem puxar-nos mais para Deus. Deve servir como que um imã que nos atrai, que nos leva até Deus. Segunda coisa que eu quero ainda mencionar para nós aqui é o seguinte, que Deus, quando olha para nós, Ele não olha para a nossa fragilidade. Ele sabe da nossa fragilidade, mas Ele olha para nós como filhos. E Ele nos ama como filhos. Ele olha para nós como filhos e como Pai amoroso que Ele é, Ele quer cuidar de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Agora, uma pergunta cabe aqui: será que eu estou disposto a deixar Deus cuidar da minha vida? Até que ponto eu deixo Deus cuidar da minha vida? É um problema, é uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente. E essa semana eu tive alguns encontros, e nesses encontros que tive, eu percebi que algumas pessoas tinham seríssimas dificuldades de permitir Deus cuidar da sua vida. Olhem todos para mim. Se Deus não pode cuidar da sua vida por 2 horas quer que seja, Deus não pode cuidar nunca daquilo que é seu. Se você não tem o tempo para dedicar a Deus e descansar que Deus está cuidando dos detalhes da sua vida, Deus não pode cuidar. Alguém diz assim: não, mas eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não é verdade. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Mas o que nós precisamos depender de Deus, nós devemos depender de Deus, porque somente Ele pode. A palavra de Deus nos diz claramente que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, a que Ele fecha, ninguém pode abrir. A gente já sabe de tudo isso. Mas aí eu fico sempre perguntando: Senhor, até que ponto nós verdadeiramente dependemos de Deus dessa forma? Até que ponto nós permitimos Deus ser Deus na nossa vida? Será que nós permitimos Deus demonstrar a fidelidade dEle somente quando nós estamos no fundo do poço, ou quando nós estamos de boa com a vida? Será que nós deixamos ou reconhecemos Deus como Deus da nossa vida? Será que nós reconhecemos? Essa é uma boa pergunta. Agora olha só, terceira coisa aqui que eu gostaria de chamar a nossa atenção. O texto de Isaías 43 nos chama a atenção para isso. Eu gosto dessa expressão quando o Senhor fala, falando com aquele povo, né? Ele fala: você é meu. Você é meu. Você já parou para pensar que você não é dono de você mesmo? Você já parou para pensar que eu e você, ou você e os demais, estão aqui nesse mundo
por uma graça, por um favor de Deus. Nós existimos, subsistimos, estamos de pé por causa do favor de Deus. Glória a Deus. Problemas vêm, problemas vão, enfermidades vêm, enfermidades vão, lutas vêm, lutas vão. Já perceberam que as lutas, quando vêm, você pensa que, puxa, agora acabou tudo? Quem já se viu nessa situação? Poxa, agora acabou, agora é o fim. Agora a porca torceu o rabo. Agora a barraca caiu. Todos nós já nos vimos em uma situação de que é o fim. Mas você já percebeu que todas as situações que você pensava que era o fim, se passaram, ficaram na história, e você está aqui hoje? Você está de pé? Por quê? Foi porque você conseguiu manejar a situação? Foi porque você conseguiu dar a volta por cima? Não, foi porque Deus agiu ao seu favor, Deus agiu na sua vida, Deus operou miraculosamente na sua vida, e você está aqui de pé. Quantos aqui poderiam dizer: eu estou aqui hoje por causa do milagre de Deus? Amém. Amém. Qual é o milagre de Deus? Quem vai para uma guerra e volta é milagre, para mim é milagre. É milagre. Quem enfrenta um câncer, para mim, e está de pé, está vivo, é milagre. Nós temos ali a Cristo, é um milagre de Deus, ambulante. Quem enfrentou a morte, estava marcado para morrer, e deram 20 dias, e está de pé, está firme hoje, está ali no Carrion, está vivo, é um milagre. Nós temos milagres ambulantes, milagres que caminham entre nós aqui. Temos milagres que caminham entre nós, gente. Aleluia. Nós não podemos jamais pensar que milagres é aquela coisa que tem que ficar na prateleira. Os milagres, eles vivem em nós, eles caminham conosco. Por quê? Porque nós não somos de nós mesmos. Quando o texto nos fala que você é meu, Deus está dizendo: olha, tudo que se relaciona com você é meu. Amém. Eu tenho ownership, eu tenho a sua vida, eu paguei um preço pela sua vida. Então você é meu. Então não fique se desgastando, não fique se matando, pensando que você é que vai resolver a sua vida toda. Não, aquilo que você tem que fazer, você vai fazer. Mas a sua vida, até mesmo o que você tem que fazer, eu é quem capacito você para fazer. Aleluia, isso é verdade. E a fidelidade dele é tão fantástica que no mesmo versículo, um pouquinho antes, quando ele fala que você é meu, o texto fala assim: e eu o chamei pelo nome. Amém. Não se te alegra de saber que Deus conhece você pelo seu nome? Ah, mas tem muitos Eduardos por aí. Não, você não está entendendo. Eu sei que ele entende isso. Mas o Eduardo é esse. Não, tem muitas Alissas por aí. Não, mas a Alissa é essa que eu estou falando. Tem muitos Victors por aí, mas não, eu estou falando do Victor ali. Deus conhece a Janete. E quando Deus fala com a Lilian, ele fala com a Lilian. Não é com outra Lilian que tem aqui também, mas é a Lilian. Aleluia. Do Miller. Amém. Quando Deus fala com a Nana, é a Nana. Quando ele chama Leidmar, se bem que não tem muito Leidmar por aí, né? É uma mistura danada, né? Mas ele chama Leidmar. Porque às vezes nós sabemos, veja bem, o nosso problema não é de saber, não é de conhecer. O nosso problema é de descansar mesmo naquilo que Deus diz que é para nós. Se nós sabemos que Deus nos conhece pelo nome, significa o quê? Intimidade. Você só grava o nome de uma pessoa
Se você tem intimidade com aquela pessoa, se você quer ter intimidade, você quer ter amizade com aquela pessoa, você quer ter relacionamento com aquela pessoa. E Deus sabe exatamente, cada um de nós conhece cada um de nós pelo nome. Você pode até mesmo, quando estiver orando e falando com Deus, você pode até falar: Senhor, o Senhor está falando é comigo mesmo? Ele fala assim: eu estou falando é com você mesmo, Leidmar. Eu estou falando com você mesmo, Simônia. Eu estou falando com você mesmo, Patrícia. Eu estou falando é com você. Se eu perguntar aqui, eu tenho plena convicção de que algumas pessoas vão dizer assim: eu já estive nesse momento de eu fazer essa pergunta lá no fundo do meu ser e de repente eu perceber um sinal de Deus de que realmente Deus estava falando comigo. Portanto, queridos, Deus não é um ser que está perdido nas galáxias, que está perdido no espaço e que não se relaciona com o ser que Ele criou. O Deus que nós servimos, Ele não é simplesmente um progenitor, Ele não é somente um criador, Ele se relaciona com a criatura a qual Ele criou. Ele te chama pelo nome. E não somente isso, mas Ele fala que nós somos dele. Nós somos dele. Quando Ele fala nós somos dele, olhem todos para mim, por gentileza. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo o seguinte: os teus problemas são meus. Amém. Amém. É verdade. A tua luta é minha. A tua batalha é minha. Os teus desafios são meus. Aleluia, Senhor. Oh, Gente, Santo isso Deus. para mim é fantástico. Relacionar-me com um Deus que Ele não está simplesmente assentado no seu trono, sublime trono, em algum lugar, mas Ele se importa comigo. Ele se importa com os detalhes da minha vida e, acima de tudo, Ele é fiel. Fidelidade é uma palavra que está desaparecida no dicionário de muitas pessoas. Completamente desaparecida do dicionário de muitos. Fidelidade, ela é fundamental para muitas coisas. A fidelidade é fundamental para muitas coisas. Porque se a gente quer alcançar alguma coisa sólida na vida, a gente precisa fidelizar alguma coisa. Ora, para você comprar uma casa, você precisa fidelizar o seu crédito. Você precisa fidelizar o seu crédito. Se você não tiver um crédito com um número X, com um score X, você não consegue adquirir um imóvel. Você precisa fidelizar o seu crédito. Você precisa fidelizar o banco que você se relaciona com ele, para poder, através desse relacionamento que você desenvolve com aquele banco, você ter uma linha de crédito, né? Uma linha de crédito, você é fiel, você paga em dias, você cumpre suas obrigações, você cumpre tudo que é necessário ser cumprido. E o interessante é que quando a gente fala da fidelidade de Deus, olha só, Deus é fiel, não é porque Ele é obrigado. Deus é fiel porque a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Amém. Deus é fiel é porque Ele não tem como ser outra coisa. Ele não tem como ser meia boca. Ele não tem como ser mais ou menos. Ou Ele é, ou Ele não é. Tanto é que, quando Moisés chegou para Deus e falou, quando ele estava voltando para se encontrar com o faraó, Moisés falou: Senhor, eu vou lá, mas eu vou falar quem que é o Senhor, qual que é o seu nome, qual que é o seu sobrenome. Ele falou: você vai lá e vai falar assim: eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Não há nenhuma variação, não há sombra, não há engano nesse Deus que nós servimos. Ele está assentado no seu trono, sublime trono, mas o interessante é que Ele quer estar assentado no trono da nossa vida.
Ele quer estar presente na nossa vida constantemente. Por isso que neste versículo, olha só, voltando um pouco ainda, fazendo uma leitura reversa, diz o seguinte: não tema. Olha só, não tema. Quantos de nós às vezes temos temido? Temos tido medo da segunda-feira. Temos tido medo de alguma coisa. Alguma coisa nos causa temor. Medo. Medo de viver. Outros têm medo de morrer. Outros têm medo de enfrentar situações difíceis. Irmãos, olhem todos para mim. Situações difíceis não existem para nos quebrar. Situações difíceis existem para nos amadurecer, nos fazer crescer. Depende de como nós lemos a situação. Quando nós enfrentamos situações as mais difíceis quer que seja, se nós orarmos, se nós corrermos para Deus, Deus vai nos ajudar a passar por elas. Amém, aleluia, Senhor. Vocês conhecem as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento está cheio de exemplos. O Novo Testamento está cheio de exemplos de pessoas que enfrentaram situações das mais difíceis, das mais adversas. E o que Deus fez? Os ajudou em todas elas. Imaginem vocês o mar vermelho se abrir. Parece história de carochinha, não é verdade? Parece historinha de gibi da Mônica, né? Mas não é. Historicamente, existe no fundo do Mar Vermelho carruagens de Faraó, dos soldados de Faraó. Armas, escudos, lanças, flechas no fundo do Mar Vermelho. Existe um verdadeiro acervo ou um cemitério de instrumentos de guerra, datados da época. Então não é historinha. E Deus abriu o Mar Vermelho para esse povo passar pés enxutos, para poderem se salvarem das afrontas de Faraó. Se Deus fez isso, nos momentos de dificuldades que nós enfrentamos, o mesmo Deus que o salmista fala: não temas, eu te chamei pelo nome, você é meu, significa que Deus é fiel o suficiente para nos tirar de onde nós estamos e colocar aonde Ele idealizou, aonde Ele preparou. Nós só precisamos sair da frente de Deus. É verdade. Glória a Deus. O único, ou os únicos capazes de impedir Deus de fazer alguma coisa somos nós. Vamos sair da frente de Deus, vamos deixar Deus agir, porque se deixarmos Deus agir, Ele vai fazer, segundo as Escrituras, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu poder. Oh, Deus, aleluia. Agora, para não ficar nas minhas palavras, deixa eu continuar lendo aqui para vocês. Olha só o que ele diz no verso 2. Diz o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Não é verdade que às vezes a gente tem momentos na vida, parece que a gente está afogando, a coisa não vai, a coisa, parece que a gente está morrendo, está morto vivo. Você já viu esse filme em algum lugar? Já viram isso em algum lugar? No Silver Spark, de vez em quando passam uns desses aí. Gente, é sério. Olha o que a palavra de Deus diz: quando você atravessar as águas. Deus sabe o que a gente passa, gente. Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece as nossas dificuldades. Aleluia. Olha só, se passarmos pelas águas, o que Ele fala? Eu estarei com você. Aleluia. Os momentos que a gente caminha, a gente pensa que está sozinho, a gente pensa que Deus se esqueceu da gente, a gente pensa que Deus só lembra dos outros, a gente pensa que Deus só abençoa os outros, a gente pensa que Deus só se importa com os outros e Deus se esqueceu de mim. Eu tenho uma boa notícia para nós, olha só o que Ele diz: eu estarei com você. Glória a Deus. Ele estará conosco. E me chama muito a atenção que essa mensagem, esta palavra se repete vez após vez nas Escrituras,
Jesus, quando antes um pouquinho de ser elevado aos céus, ele reunido com seus discípulos, ele diz o seguinte, ele diz a seguinte mensagem: e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Aleluia, é verdade, Senhor. Glória a Deus. A promessa de Deus, ela é extensiva a todos nós, ela não acaba da noite para o dia. Nosso problema, uma vez mais, não é de conhecimento, mas é de saber colocar em prática aquilo que está ao nosso dispor. Eu estarei com você. Olha só, quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, irmão, eu e você, tenho certeza, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza, todos nós já passamos pelo fogo, né, gente? A fornalha, o bicho está pegando, o fogo está, e parece que está lá, alguém está assoprando, abanando para ficar mais quente, para ficar mais calor, e o bicho está pegando, a gente pensa, eu vou me queimar, a coisa não vai dar certo, o mundo vai se desabar sobre mim agora. Olha só que coisa interessante. A palavra de Deus nos conta a história de uns jovens, lá no livro de Daniel. Estava lá os amigos de Daniel na fornalha, foram lançados numa fornalha. O rei mandou preparar uma fornalha que foi aquecida inúmeras vezes mais do que o normal, e aqueles moços foram jogados na fornalha. O fogo ardia. Mas olha só que coisa interessante que me chama a atenção. Eles estavam no meio da fornalha, eles tinham lançado 3 jovens. E olha o que acontece lá. Todos olhavam para a fornalha e viram uma 4ª pessoa. E o 4º, nos diz o texto que ele tinha a semelhança do Filho de Deus. Aleluia. Quem é? Jesus estava presente no meio da fornalha. O nosso problema não é de conhecimento, o nosso problema é de descansar no Deus que faz todas as coisas. Verdade. Ele estava lá no meio da fornalha. Olha o texto que diz: se atravessar pelo fogo, você não vai se queimar, as chamas não o deixarão em brasas, você não vai virar barbecue, você não vai virar churrasquinho, você não vai virar espetinho de cachorro, mas eu vou estar lá com você. Aleluia. Meus irmãos, isso me abençoa demais. Aleluia. O fogo está ardendo. Olha, se você passar por um desafio financeiro, o Senhor vai estar lá. Amém. Se você passar por um desafio no relacionamento matrimonial, creio, o Senhor vai estar lá. Amém. Se você passar por um desafio com seus filhos, Deus vai estar lá. Se você passar por uma enfermidade, Deus vai estar lá. Aleluia, isso é verdade. Creia nisso. Sim. Creia nisso. Deus vai estar lá o tempo todo, Aleluia. todo o tempo. Creia nisso. Aleluia. Creia nisso. Agora, por que ele faz isso? Porque nós somos gente boa? Brincadeira. Quem não conhece o Milo, depois fica conhecendo. É gente boa, camarada. Gente boa, bom de papo e tal. Já morou lá na terra de onde eu venho. E por que a gente é bom? Porque a gente é bonitinho? Não. Agora, olha só. Verso 3 que diz: motivo pelo qual Deus, Ele é fiel e Ele faz isso. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, permaneço fiel. Amém. É por isso. É porque a fidelidade de Deus não tem nada a ver conosco. É verdade. A fidelidade de Deus has Aleluia. nothing to do. The faithfulness of God has nothing to do with us. God is faithful because faithfulness is part of God's character. Yeah, it's part of God's character. Faithfulness
is the picture of God. Fé é a fotografia de Deus. Fidelidade, melhor, é a fotografia de Deus. Todas as vezes que eu olho para isso, eu fico assim, muito tocado. Eu não falo encabulado, porque quando a gente está encabulado, a gente está só impressionado. E nós não vivemos por impressão. As impressões devem nos levar a algum lugar. As impressões devem gerar em nós fé. As impressões devem gerar em nós respostas resolutas, certeiras, confiança. Amém. Deus. Não importa onde a gente esteja passando. Olha só, eu menciono sempre a Cris, desculpa Cris, porque a Cris passou, teve câncer. Deus tem abençoado a vida dela. Aleluias, glória a Deus. Quem conhece a história dela vê como que Deus tem agido ao longo do Aleluias. tempo. Amém, meu Deus. Tem sido fácil, Cris? God knows. Deus sabe. Irmão Carrion está aqui, 81 anos, aos 36 mais ou menos, os médicos falaram que ele tinha 20 dias de vida. Está aqui, Aleluias, glória a Deus. Deus usa os expedientes que Ele quer para fazer. Deus é tremendo, gente. É verdade. Gente, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Se eu não confiar, não descansar nesse Deus. Eu estou brincando de crente, eu estou brincando de igreja, eu estou brincando de pique-esconde na vida, menos dependendo de Deus. Eu vou tomar a liberdade de falar um negócio aqui. Lilian, Aleluias. Deus está cuidando de você. Aleluias, glória a Deus, Senhor. Oh, Deus Espírito vai Santo estar, de o Deus. Senhor vai estar na sala daquela cirurgia. Aqueles médicos que vão tocar o seu corpo. Aquelas médicas, aquela equipe toda. Eles vão fazer, mas a mão poderosa de Deus vai estar sobre as mãos desses médicos que irão tocar o seu corpo, irão tocar o seu físico. Olha só o que eu recebi ontem, e veio para algumas pessoas o vídeo do Giovanni. Aleluia. Gente, o Giovanni ficou mais de um mês em coma. Oh, Espírito Santo. O Giovanni de Deus. quase veio a óbito. É verdade. Os médicos queriam desistir dele. Ontem ele recebeu alta. Aleluia. Ontem ele foi embora para casa, a família dele na frente do hospital, fizeram a maior festa, gritaria. Você já, pela gritaria, você podia imaginar mais ou menos de onde que eles são no Brasil. E fizeram a maior festa. Eles saíram não só do coma, mas recebeu alta já. Aleluia. Lilian, Deus estará lá. Deus estará lá. Não tenha medo. É verdade. Olha aqui. Aleluia. Não tenha medo. Miller, não tenha medo. Amém. Esse homem é apaixonado pela esposa. Aleluia. Não tenha medo, Miller. É verdade. Deus vai estar lá naquela sala de cirurgia, Aleluia. cuidando dos detalhes da vida dela, cuidando de Santo de tudo. Nenhum médico, nenhuma médica, nenhum anestesista, nenhum enfermeiro vai fazer alguma coisa se não for por orientação de Deus, assim como nós oramos o tempo todo. Aleluia. Quando a Cris estava passando, lá atrás, quando o seu carrinho, outras pessoas aqui têm sido tocadas e têm sido abençoadas. A sua vida vai ser abençoada. Amém. Creia nisso simplesmente. Amém. Lili, creia nisso. Aleluia. Creia. Mira, se apega a isso. Amém. Porque no final do dia, foi Deus quem capacitou os médicos. Aleluia. No final do dia, foi Deus quem esteve lá e quem vai estar lá. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diz amém. Glória a Deus. Nós devemos crer como se a nossa fé fosse a última sobre a face da terra que Deus viesse a atender. Eu quero orar nesse instante. Aleluia. Quero orar. Vou parar por aqui mesmo, vamos orar.